Olá, gente, tudo bem com vocês? Uma chuvinha maravilhosa ali fora agora. E agora a gente vai partir para a parte das divisões do esqueleto, tá? Então, o esqueleto ele é subdividido em duas partes. A parte do esqueleto axial, que é considerado o esqueleto central, tá? Que seria essa parte em azul. E a parte do esqueleto apendicular, que são aquelas partes que estão fixadas ao esqueleto axial. No esqueleto axial, a gente tem o crânio, certo? O ocioide, que está aqui no pescoço, ossículos da audição, que formam a coluna vertebral, e tórax, totalizando um número de 80 ossos. Já o esqueleto apendicular, a gente tem os ossos que fixam os membros ao esqueleto axial e os ossos dos membros, que é a parte livre, tá? Então, nós temos os membros superiores e inferiores. Quem fixa os membros superiores? Então, quem é o símbolo dos membros superiores? Clavícula e externo. Enquanto a parte livre dos membros superiores é o osso que forma o braço, o húmero, o antebraço, o rádio e a una, tá? O punho aqui, que são os ossos carpais, os ossos do metacarpo formando a mão e as falanges formando os dedos. Já dos membros inferiores, nós temos o cíngulo, que são os ossos do quadril. Esses ossos do quadril é um osso resultado da fusão de outros 6 ossos do lado direito e esquerdo, tá? Que são os 2 isquios, os 2 íleos e os 2 pubis. Então, a gente tem 2 ossos do quadril aí, tá? Já a parte livre é formada pelo osso da coxa, que é o fêmur, o osso da perna, que é a tíbia e a fíbula. No joelho, a gente tem a patela, aquela bolinha solta que vocês conseguem movimentar. Os ossos do calcanhar, do tornozelo ali, que são os ossos do tarso, tá? Os ossos que formam o pé, que são do metatarso, e formam os dedos, que são as falanges, totalizando 126 ossos. 126 mais 80 dá os 206 ossos que formam o esqueleto de um indivíduo adulto. Lembrando que uma criança tem mais ossos, porque com o tempo esses ossos vão fundir formando um osso só. Como exemplo, na cabeça, o osso externo, o osso do quadril, tá? Então, aqui a gente tem, ó, em azul a parte do esqueleto axial e em branquinho a parte do esqueleto apendicular. Muito bem. Agora a gente vai nomear o esqueleto axial, tá? Não vou me atentar, eu até escrevi em alguns slides todos os acidentes ósseos de algumas estruturas, como da coluna vertebral, mas eu não vou me atentar a todas as estruturas, todos os acidentes ósseos, porque isso aí é uma coisa que a gente vai fixar melhor na prática, tá? E eu vou falar lá no sistema articular os acidentes ósseos que estão formando as articulações. Muito bem. Quanto aos ossos do crânio, a gente tem 22 ossos. Eu gravei uma videoaulazinha, assistam ela. E eu tô nessa aula mostrando quais são estes ossos. Tá? Então, assistam lá, por favor. Então, o próximo osso do esqueleto axial é o ocioide. É um osso que está bem aqui no nosso pescoço. Ele serve para fixar músculos da língua, tá? E manter também essa via aérea aberta, possibilitando sempre a entrada de ar. Na anatomia forense, isso é utilizado para verificar se por algum acaso a pessoa foi morta por asfixia, porque normalmente isso daqui fratura o ocioide. Os ossos da coluna vertebral são formados por 26 vértebras em um indivíduo adulto, subdivididas em 5 regiões, tá? A coluna, ela não é retinha, ela tem curvaturas para melhor suportar a distribuição do peso do corpo. E essas curvaturas são denominadas curvaturas fisiológicas. E elas podem ser do tipo cifose ou escoliose, desde que não acentuada. Quando ela se torna acentuada, tá? Vira uma patologia daí. Então, elas podem ser convexas ou côncavas. Aí nós temos, a curvatura cervical do pescoço, a torácica, da caixa torácica, a lombar e a sacral, tá? As curvaturas cervical e lombar, elas aparecem depois do nascimento. Quando o bebezinho começa a sustentar a cabeça, tá? Começa a aparecer essa curvatura do pescoço. E quando ele começa a sustentar o peso, começa a aparecer a curvatura da lombar, tá? Que são esta e essa. A torácica e a sacral, elas aparecem no período embriológico.
tá lá no fetal, para acomodar o crescimento dos órgãos internos. As vértebras, gente, elas são divididas nessas 5 regiões: cervical, torácica, lombar e sacral. E por fim, as coxígeas, tá? E elas são nomeadas de acordo com a primeira letra dessa região, em números em ordem crescente romanos, tá? Como a gente observa aqui, ó. As vértebras cervicais. Deixa eu passar no próximo vídeo, por algum acaso tem uma imagem melhor. Não. As vértebras cervicais, a região cervical, são formadas por 7 vértebras cervicais, de C1 a C7. A torácica é formada por 12 vértebras torácicas, de T1 a T12. Enquanto a lombar são 5 vértebras, de L1 a L5. O sacro é o resultado de uma fusão de 5 vértebras, formando um osso único no adulto, que é chamado de sacro, tá? E o cóccix também é resultado da fusão de algumas vértebras, que formam um ossinho único, a pontinha ali do resquício do rabo nosso embriológico, que é denominado de cóccix, tá? Vamos ver então. Aqui está uma imagem mostrando quando essas curvaturas fisiológicas do corpo elas se acentuam, aí isso se torna patológico, anormal. Quando essa variação é para o lado direito ou esquerdo, é denominado escoliose, tá? Quando há um exagero da curvatura, seja para a parte côncava ou convexa, aí a gente vai ter uma cifose ou uma lordose, tá? E isso daqui, gente, a cifose e a lordose, normalmente ela acontece por más hábitos durante a vida. Então, sentar em postura inadequada, a postura ao andar inadequado, carregar peso, sentar em postura adequada. Enquanto a escoliose, ela também pode ser desenvolvida, mas ela também tem uma grande característica de ser congênita, ou seja, a pessoa nasce com esse problema, tá? Aqui a gente percebe que entre uma vértebra e outra existe uma articulação. Para que aconteça essa articulação, existe uma estrutura chamada de disco intervertebral. Esse disco intervertebral ele é formado por um anel fibroso, uma cartilagem bem firme, e um núcleo pulposo, bem molinho, bem composto por água. Isso daqui, quando é exercida uma pressão, um peso sobre a coluna vertebral, ele funciona como se fosse um amortecedor, amortecendo o peso e mantendo a característica da coluna vertebral. Com o tempo, isso pode ser desgastado, tá? E pode se instalar uma patologia aí que se chama hérnia de disco, que é o extravasamento desse líquido, e isso gera uma dor terrível e pode chegar até um processo cirúrgico de substituição desse disco. As vértebras, depois a gente vai ver na prática, elas possuem características comuns, ou seja, todas elas têm essa estrutura de articular uma com a outra, que se chama corpo vertebral. Um buraco no meio, que é chamado de forame vertebral, por onde passa a medula, tá? Proeminências de fixação muscular, laterais, que são os processos transversos, posteriores, que são o processo espinhoso. Tem estruturas articulares, articular superior e inferior, que serve para articular as vértebras, tá? Quais estruturas mais são em comum? Tenho essa estrutura aqui, ó, que é uma abertura chamada de incisura vertebral, que quando nós temos a incisura vertebral aqui, ó, superior de uma vértebra, inferior de uma vértebra e superior da outra, forma-se esse orifício. Esse orifício se chama forame intervertebral, por onde está passando isso daqui, ó, que é o nervo espinhal. Então, todas elas vão ter essas incisuras para formar o forame. Então, essas são características de acidentes ósseos em comum entre as vértebras que a gente vai fixar melhor na prática. Aqui tem uma imagem superior dela, uma imagem lateral. Aqui a hérnia de disco, que eu tinha falado para vocês, ó, que é a lesão desse anel fibroso extravasando esse núcleo pulposo. Então, esse disco ele foi lesionado, danificado, perdendo essa capacidade de amortecimento, gerando
uma lesão aí. E essa lesão, ela pode causar problemas na medula espinhal. E a pessoa, com o tempo, ela vai ter muita dor, problemas em andar, tá? Até poder ficar, como o povo diz, entravado, tá? Ficar debilitado. Essa aqui são as vértebras, imagens separadas das vértebras da região cervical, de C1 a C7. Lembrando que a C1 e a C2, elas têm um nome específico, que é Atlas e Axis. Porque elas são diferenciadas, elas formam uma articulação chamada atlantoaxial. A C1 é a única vértebra que não tem corpo vertebral e não tem processo espinhoso e transverso. Tá? Ela é como se fosse um círculo mesmo, que vai ser fixado em um eixo central para poder movimentar assim, fazendo isso aqui, gente, ó. Movimento do pescoço. Enquanto a C2, ela possui essa bolotinha aqui, ó, que é chamada de dente do axis, que serve como pivô para fazer esse movimento. Tá? As demais são mais semelhantes, elas têm um processo espinhoso bifurcado, enquanto a C7 não tem. A C7 ela pode ser sentida aqui, ó. Ela tem um processo espinhoso mais proeminente, tá? Então, essa aqui é a C1, aqui é a C2, ó, o dente do axis, que é o pivô, e aqui uma vértebra mais típica cervical. As torácicas, gente, que característica elas têm individual? Elas têm essa ponta aqui, ó, o processo espinhoso bem longo, bem pontudo, tá? E elas têm uma estrutura chamada fóvea costal, tá? Então, tem essas fóveas costais aqui, ó, que servem para articular as costelas, tá? Aqui na região torácica. Eu não comentei, acabei me olvidando, mas me esquecendo, mas aqui as vértebras cervicais, elas têm esse foramezinho que só elas têm também, tá? Esse foramezinho aqui é chamado de forame transversário, por onde está passando uma artéria aí, tá? As vértebras lombares são as maiores vértebras que tem no corpo. Elas têm corpo vertebral bem grande e um processo espinhoso mais chato, tá? Esse processo espinhoso ele se achata aqui nas duas últimas vértebras torácicas, enquanto aqui nas lombares eles ficam um tanto mais chatos ainda. Por que elas têm esse tamanho maior? Porque elas suportam um peso maior do corpo do que as cervicais e as torácicas. Então, ela precisa de uma estrutura mais robusta. Essa tabelinha aqui, ó, tá demonstrando as principais características e diferenças de estruturas entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares. E aqui a gente tem o sacro. O que é o sacro? O sacro é um osso, não posso falar que é uma vértebra, mas ele é um osso resultado da fusão de outras 5 vértebras, de S1 a S5, tá? Então, esses ossos se uniram essas vértebras se uniram formando um osso só, que é o osso do sacro. Ele possui todas aquelas características que as outras vértebras possuem, mas com nome diferenciado, tá? Como, por exemplo, processo espinhoso do sacro, forma esse daqui, ó, que é a crista sacral. Forame, esqueci. O forame vertebral é o canal sacral, por onde está passando aqui os nervos, a cauda equina, tá? Onde está passando os nervos espinhais, forames sacrais, anteriores e posteriores. Então, eles têm características de acidentes ósseos com nome um pouquinho diferente, porque, na verdade, essa fusão gerou uma vértebra, um osso diferenciado. E aqui embaixo, a gente tem também um osso chamado de cox, tá? Que vai de C1 a C5. Normalmente, as pessoas têm 4 ossos de cox que se fundiram, formando esse osso maior, que é o cox, tá? CO1 a CO5, perdão. E eles têm algumas características também, como processo transverso, não tem canal vertebral, não tem processo espinhoso, tá? Então, são os ossos que a gente vai também estudar melhor na parte prática. Muito bem. Continuando com os ossos do esqueleto axial. Agora a gente vai para o osso externo. O osso externo, originalmente formado por 3 ossos. Manúbrio, que é essa primeira porção. Corpo do externo, segunda porção. E o processo xifoide, que é essa pontinha aqui que está bem aqui, gente, no finalzinho do osso externo, tá?
esses ossos se fundem formando o osso externo. Aqui estão articuladas todas as costelas verdadeiras, que a gente vai ver qual que é a diferença das costelas a posterior, tá? Tá aqui, ó, manúbrio, corpo, processo tifoide, tá? E a gente tem, então, aqui, ó, enumeradas em ordem crescente de números romanos de 1 até 12, os 12 pares de costelas do nosso corpo, tá? Essas costelas são subdivididas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Nós temos duas costelas falsas, a 12 e a 11. Por que elas são falsas? Olha aqui, ó, a pontinha delas duas aqui, dá pra ver bem. Essa pontinha não está se articulando na parte anterior, então elas são falsas, não, são flutuantes, tá? Enquanto aqui, ó, a 10, a 9 e a 8, olhem a cartilagem dela, ó, sempre uma está unindo na cartilagem da costela superior. Então, estas daí são consideradas falsas. Então, a gente tem 3 pares de costelas falsas. Enquanto as verdadeiras, a cartilagem delas, ó, tá unindo-se diretamente ao corpo ou ao manúbrio do externo. Ok? Muito bem. Então, a costela aqui, ó, é um osso plano, angulado, composto por algumas estruturas como cabeça, colo, ângulo e corpo. E a pontinha dela aqui forma-se a cartilagem costal que está se articulando com a costela, a parte anterior, enquanto a parte posterior se articula com as vértebras torácicas. Muito bem. Então, aqui a gente pode ver aqui, ó, cabeça, colo, ângulo e corpo. E aí a gente finda a parte de esqueleto axial. Espero que tenham pelo menos pego essa estrutura e mais pra frente vocês vão entender um pouco melhor sobre os acidentes ósseos. Beijo, queijo, até a próxima.